Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos na nossa aula de religião, que está na página 50. Coloquem a data aí, por favor. E sempre antes da gente começar a nossa aula de religião, a gente faz uma oração, pedindo para que Deus acompanhe a nossa aula, o nosso encontro, para que a gente possa entender o que Ele quer nos dizer com cada palavra que a gente for compartilhar aqui, tá? Mas antes, assim, eu gostaria de fazer essa oração, não só pedindo a Deus para nos acompanhar nesse encontro e fazer com que a gente entenda o que Ele está querendo dizer, mas vocês devem estar acompanhando aí as reportagens que falam sobre o incêndio que está acontecendo na Amazônia e o quanto que a gente está perdendo com tudo isso. Então, eu gostaria de fazer também uma oração por tudo isso que está acontecendo, porque a gente fala tanto em meio ambiente, em preservar o meio ambiente, a gente fala tanto sobre isso em outras matérias, e aqui em religião a gente tem essa responsabilidade de se unir em oração para que as pessoas possam ter mais consciência, né, do que estão fazendo. E é muito triste isso tudo que está acontecendo. Então, vamos fazer uma oração. Eu acredito que a gente, se unindo em oração, a gente consegue fazer com que ela chegue até as pessoas que estão cuidando desses animais, até as pessoas que estão combatendo esse incêndio, inclusive as pessoas que estão, de alguma forma, causando esses incêndios. Tá bom? Vamos juntos? Senhor, estamos todos preocupados com os grandes incêndios que se desenvolveram na Amazônia. O quanto é triste ver o fogo matando as plantas, os animais e consumindo tudo que é importante para nós. A Amazônia é o pulmão e é vital para o nosso planeta. Oremos para que, com o empenho de todos, sejam controlados o quanto antes e que a população e o governo se conscientizem da importância de preservar a natureza. Obrigada, Senhor, pelas plantas, pelos animais, pela natureza, e que as pessoas possam preservar tudo o que o Senhor deixou para nós. Amém. E vamos começar a nossa aula então. Eu acredito que essa oração vai chegar até eles, tá bom? Então, na página 50, nós falamos na semana passada, nós contamos a história de Moisés ainda, né? Conhecemos a história de um povo que recebeu instruções de Deus para aprender uma nova maneira de viver e que haveria justiça para todos, tá? E lá no finalzinho dessa história tá assim: por isso, amem o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, né? Que essas palavras sejam guardadas em seu coração. É essa mensagem que foi deixada na semana passada. E hoje nós vamos na página 50, fazendo descobertas. Quando o povo de Israel saiu do Egito em direção à Terra Prometida, Deus apresentou a Moisés instruções para a convivência em grupo. Esse povo formaria uma nação, um povo diferente dos outros, porque seguia as orientações de Deus. Então, está aí um desenho, né, um mapa que mostra essa relação, né? Deus deu a Moisés orientações sobre como as pessoas deveriam se relacionar. Com quem? Com ele, que é Deus, e aí verde com outras pessoas, tá? Então, como que seria essa relação com Deus? Eu sou o Senhor, o único Deus. Não tenha outros deuses. Não faça ídolos para adorar. Considere o sábado dia santo. Não produzir o nome de Deus à toa.
aconteceu alguma coisa e você falou o nome de Deus sem nenhum sentido, sem nenhuma razão, tá? Considerar o sábado dia santo. No nosso calendário é o domingo, do calendário deles é o sábado, tá? Mas a gente considera aqui o domingo. Não faça ídolos para adorar. Muitas vezes a gente fica idolatrando uma pessoa, né, que não tem nenhum sentido, né? Um artista. Tô dando aqui exemplo, tá? Que não tem nada a ver. Você precisa ter Deus como seu ídolo. Não tenha outros deuses. Nossa, essa pessoa é Deus. Não, gente, Deus é Deus, tá? Eu sou o Senhor único Deus, tá? Então ele é único. E com outras pessoas, como a gente deve, quais são as orientações para a gente se relacionar com outras pessoas? Não fale mentira a respeito dos outros, tá? Isso é muito importante. A gente não falar mentiras de outras pessoas só para agradar o outro, tá? Não mate, não roube, honre seu pai e sua mãe. Honrar, gente, é no sentido de obedecer, é de amar, é de estar junto, tá? Não traia a pessoa com que você vai se casar. Não cobice coisa alguma que pertença a outra pessoa. Nem o julgue, nem a casa, nem as terras. Então, gente, a gente não deve cobiçar as coisas do outro. Ah, eu tenho essa caneta, entendeu? Poxa, eu queria tanto ter essa caneta. E às vezes você não tem, às vezes, o dinheiro para comprar e você vai lá e pega do colega, tá? Então, uma coisa leva a outra, coisas erradas, tá bom? Então, pensem sobre essas relações. E sobre essa figura que eu tô deixando para vocês, tá? É sobre ela que eu quero falar. Aqui fala sobre, a gente está falando sobre os 10 mandamentos, né? Sobre essa relação. Então aqui mostra como que deve ser essa relação. Aqui é você e aqui é a sua relação interpessoal, que é com a sua família, o seu amigo e a sociedade, que é o grupo onde você convive. Um exemplo, nossa escola, nossa turma é um grupo, é uma sociedade onde a gente está vivendo, tá? São grupos sociais. E o seu relacionamento com Deus, que é a espiritualidade, ok? Então, eu trouxe só esse esquema aqui para você entender como que é essa relação, tá? E esses 10 mandamentos não devem ser considerados leis, mas sim instruções. A gente já até falou sobre isso, né? Observe que nesse esquema que nós acabamos de falar, ele não fala sobre punição. Olha, se você não fizer isso, você vai ser castigado. Não falou sobre punição ou alguma consequência, apenas estabelece algumas orientações para você viver melhor com outras pessoas e a sua relação com Deus, tá? E aí eles definem o seu relacionamento com Deus, a espiritualidade, e as outras orientações se definem aos relacionamentos interpessoais com a sociedade, tá bom? E o que que resume tudo isso, tá? O que que resume todas essas instruções que a gente está deixando aqui para vocês? Que amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo, ela sintetiza toda essa lei. Então, tudo que Deus está falando para a gente, tudo isso é muito simples, tá? Tudo isso que ele está deixando para a gente, que ele colocou aí nessas orientações, o que sintetiza tudo isso era amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo, como a você mesmo. Você precisa se amar e você precisa amar o outro como você se ama, entendeu? Moisés, página 51. Moisés orientou as pessoas a guardar as palavras dadas por Deus em um lugar,
marque a resposta com um X. Então, no início da nossa aula aqui, eu já falei para vocês aquele pedacinho, aquele trecho que fala a mensagem final que foi deixada naquela história, né? Então, ele pediu para guardar no coração, tá? E aí, aqui tem uma menina perguntando: você tem algo importante para guardar? Então, lá no finalzinho do livro, na página 115, uma arca, tá? Que vocês podem montar aí e guardar algo importante dentro dessa arca, tá bom? Muito legal. O que você acha que isso quer dizer? O que você acha quando a gente guarda no coração essas orientações, né, que Deus, essas palavras de Deus para gente, quando a gente guarda no coração? O que isso quer dizer para você? Então, escrevam aí o que você sente em relação a isso. Então, é pessoal, eu não vou dar nem exemplo para vocês não anotarem o que eu estou dizendo. Eu quero que vocês coloquem o que vocês acham que vocês estão sentindo em relação a isso. É muito pessoal, tá bom? Leia as situações a seguir e responda as questões. Você encontra um celular na mesa da cantina da escola. O que você deve fazer? Primeiro, se você sabe de quem é, você pode devolver. Se você não sabe de quem é, você entrega para a pessoa lá na cantina, tá? Então, esse é o certo a se fazer, tá bom? Qual mandamento você está seguindo? Então, eu vejo dois aí, que é não roube, tá? Que tá lá no esqueminha do lado lá, não roube, e não cobiçar as coisas alheias, as coisas de outras pessoas, tá? É o que é do outro, é isso? Outra situação. Um colega segue as orientações da mãe, mesmo que ela não está por perto. Um exemplo: filho, eu vou deixar você brincar, mas eu não quero que você vá para aquele lado ali, tá bom? Ali é perigoso, ali não pode, então você não vai. Aí na hora da brincadeira, vamos dizer que na hora da brincadeira seus colegas chamem você. Aí você fala, não, a minha mãe. Aí você pensa, não, a minha mãe não falou para eu não ir para lá. E aí você não vai, quer dizer, você obedeceu, mesmo que ela não esteja por perto. E qual é o mandamento que você está respeitando? Né? Que é honre seu pai e sua mãe, obedeça seu pai e sua mãe, né? Ame e respeite seu pai e sua mãe, tá? Outro, comente com os colegas o que acontece quando não levamos em consideração essas instruções. Gente, vocês precisam compreender que a ausência das regras, quando a gente não tem regras, compromete um contato, um convívio social respeitoso, ético, tá? De acordo com os princípios de Deus. A ausência dessas regras, ela prejudica todo o ambiente. Vocês imaginam na nossa sala de aula, se vocês lembram, né? Eu sempre conversava com vocês em relação a isso. Gente, no momento que você fala, você acaba tirando a atenção do seu colega. Então, a gente traçou algumas regras, né, da nossa sala de aula, regras de convivência, para a gente conviver melhor, né, e você poder fazer o que você tem que fazer e não atrapalhar o seu amigo também, tá? Descubra a palavra escondida. Ela representa o sentimento que está por trás da obediência aos mandamentos. Então, vamos desembaralhar aí a palavra amor, tá bom? Na nossa página 52, crescer com valores. Então, vivemos em uma sociedade com regras e normas que asseguram a proteção e a segurança de todos. Seguir essas regras é praticar a cidadania. O que é a cidadania? É um conjunto de direitos e deveres, a gente falou isso lá em geografia, que devem ser exercidos pelo indivíduo que vive em sociedade, ou seja, que deve ser seguido por você que vive aí em sociedade. Motoristas e pedestres devem seguir regras ao circular em vias públicas. Marque um X nas situações em que essas regras não estão sendo seguidas.
e comentem com os colegas como corrigi-las. Então, nós temos 3 situações aí. Tem uma pessoa dirigindo, porém, e não está usando o cinto de segurança. Então, a gente deve marcar essa. Tem uma outra situação de uma pessoa atravessando a rua, mas ela não está na faixa de pedestre. Então, nós devemos atravessar a rua na faixa de pedestre. Então, temos que marcar essa também. E a terceira são pessoas que estão atravessando na faixa de pedestre. Então, a gente não marca essa porque essa está correta, tá bom? Essa atitude está correta. Então, vamos pensar as regras como forma assim de organização mesmo, da gente se organizar, a vida em grupo. Cada pessoa vê a realidade de um ponto de vista diferente. A gente já falou sobre a diferença, né? As leis e as regras organizam as ações do dia a dia, promovem a justiça, tá? Então, isso é muito importante, é um ato de cidadania, respeitar os códigos dos grupos a que pertencemos, né? Que é as nossas regras de sala de aula, tá? O uso aí, na foto, né? O uso de cinto de segurança é obrigatório, tá? Para todos os ocupantes do carro, tá? E que devemos atravessar as ruas sempre na faixa de pedestre. Isso são regras importantes para não acontecer acidentes, né? Cristãos na história. Para solucionar dúvidas sobre as ideias principais do cristianismo, os líderes da Igreja Cristã convocaram reuniões denominadas concílios. As decisões estabelecidas nos concílios tinham o objetivo de ajudar as pessoas a viverem de forma coerente com os ensinamentos de Jesus e resolver dúvidas sobre questões de organização interna, tá? Então, isso aí conta a história de como eles solucionavam dúvidas sobre as ideias principais do cristianismo, dos líderes, tá? Então, aí tem uma foto que é a ilustração do Concílio de Trento, publicada em 1842, na revista francesa La Magazine Pittoresque, e a partir da gravura de 1565 do autor não identificado. O Concílio de Trento foi convocado pelo Papa Paulo III e ocorreu entre 1545 e 1563, tá bom? É só uma história aí para vocês. Missão e compaixão. Todo grupo precisa de organização para que seus membros se relacionem bem. A escola é um exemplo de grupo com normas próprias que garante que o propósito do ensino-aprendizagem seja cumprido. Que tal você e seus colegas criarem regras que ajudem o convívio da sala de aula? Definam regras que devem ser obedecidas por todos e escrevam ao lado, vejam o exemplo. Tem um exemplo aí, ó. Tratar todos de maneira gentil. Depois, em conjunto, elaborem um cartaz com as ideias combinadas aí. Então, vocês devem lembrar de algumas regras da nossa sala de aula. Então, coloquem aí, por favor, nessa listinha de regras do terceiro ano para a gente lembrar, tá bom? E a gente não vai conseguir fazer o cartaz, então, né? Então, ao criar uma regra, devemos pensar no seu alcance para todo o grupo, tá? O que aconteceria se não houvesse limite? Um exemplo, vamos dar um exemplo, tá? Como a regra ela é importante. O que aconteceria se não houvesse limite no horário de entrada da escola? Quais seriam as consequências individuais e para o grupo? Individual se você chega a qualquer hora na escola, você perde o conteúdo dado pela professora e compartilhado com os colegas. E para o grupo, você ia atrapalhar talvez aquele momento de aprendizado. Um exemplo, eu estou explicando uma matéria, estou explicando algo do livro, aí o colega entra. Ah, cheguei, entendeu? E aí atrapalha todo o envolvimento do que a gente está fazendo ali naquele momento. Isso é um exemplo de como a regra ela é importante
tanto para você quanto para a turma, para todos, tá? Momento de interioridade. Para essa atividade, precisamos seguir as regras. Então, gente, isso aqui seria uma atividade muito bacana para a gente fazer em sala de aula, tá? Mas o que eu queria que ficasse aí importante para vocês é algumas frases que a gente pode elaborar que façam sentido para a gente, tá? Uma regra, uma frase que a gente pode levar assim para a vida, tá? Vou dar um exemplo. Eu posso colocar essa frase assim: prefira o sorriso. E aí vocês podem completar essa frase, tá? Prefira o sorriso. Aí vocês podem completar aí, cada um completa no seu livro. Faz bem a você e aos que estão ao seu redor. Essa frase foi um exemplo que eu dei. Vou agora começar uma frase, vocês escrevam aí no livro e você completa no seu livro, tá? Escreva esse início dessa frase e completa, tá bom? O seu sorriso pode mudar o dia de alguém. O seu sorriso pode mudar o dia de alguém, tá bom? E aí completa essa frase da forma que você achar melhor, tá? E que fique para você, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente começou de uma forma triste, né, pelo que está acontecendo na Amazônia. Realmente isso entristece o meu coração e acredito que entristece o coração de todos, mas eu estou me sentindo muito bem porque eu estou fazendo que eu fiz essa oração com vocês e eu estou me sentindo muito melhor e acredito, tenho fé que essa oração que eu fiz e que você está fazendo aí na sua casa vai chegar a outras pessoas, tá bom? Eu acredito na força da oração, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.